Bom, boa tarde a todos. Como ela já disse, meu nome é Daniel Espanholeto e sou veterinário, faço parte do Colmeia Viva. E inicialmente gostaria de agradecer ao SINDAG, né, em nome aí do Gabriel, do Júnior e do Tiago, que sempre apoia as nossas ações do Colmeia Viva, sempre está junto. Ano passado nós tivemos lá no Congresso de Maringá também, e foi lá que foi possível a gente fazer a assinatura de um termo de cooperação entre o Sindiveg e o SINDAG, né, que compartilha algumas responsabilidades para a gente melhorar essa relação entre a aplicação aérea, os defensivos e a apicultura, né? Então é por isso que a gente está aqui hoje. E o objetivo nosso hoje aqui, nessa nossa conversa, é mostrar para vocês um pouquinho do cenário atual, do que tem acontecido, né, nessa relação com as abelhas, os defensivos, e tentar focar um pouquinho mais, né, nessa relação que envolve a questão da aplicação aérea. Como vocês sabem, isso é uma ação muito sensível dentro do pessoal da aplicação, né? Vocês são muito acometidos por essa questão das abelhas em relação à aplicação. Então, a intenção hoje é mostrar um pouquinho desse cenário atual, mostrar o contexto de como tudo isso veio parar aqui, o que a gente pode fazer, o que a gente já está fazendo de melhoria, né, e os próximos passos nossos também. Então, eu começo a minha apresentação com uma frase um tanto quanto impactante, né, que eu digo assim: você já imaginou a agricultura sem produto ou sem pulverização aérea? É claro que essa frase, dessa forma, ela é um pouco drástica, né, porque a gente sabe que isso não é bem assim, né, a gente vai ficar sem produto ou sem pulverização aérea. Mas o que acontece hoje é que a falta de informação e algumas notícias, principalmente nas grandes redes, né, hoje a gente tem uma notícia recente aí de um jornal falando sobre desaparecimento de abelhas, existe uma confusão muito grande entre desaparecimento e mortalidade de abelhas, a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Mas o que acontece? Quando a gente começa a observar todos esses tipos de problemas, a gente começa a sofrer muitos impactos, né, principalmente na mídia, e isso começa a gerar algumas ações que vão desde aí de mudanças, né, no formato de aplicação dos produtos, né, e até casos de proibição de pulverização aérea pelo fato dessa relação da aviação com as abelhas. Então, eu estava agora ali numa reunião junto com o Júnior, então a gente viu lá que eu não me lembro agora, nos últimos anos, foram praticamente 21 projetos de lei, né, que englobam essas proibições, né? Hoje nós temos 12 em atividade, né? E a gente, né, eu vou explicar um pouquinho mais para frente qual é a relação do Sindiveg com o SINDAG, mas sempre trabalhamos juntos para demonstrar como informação, né, como é que isso é viável trabalhar sem que as pessoas começam a entender a mortalidade ou a questão da aviação como um inimigo, e até mesmo nós, né, do Sindicato das Indústrias de Defensivo, como inimigo também. Então, para mostrar para vocês qual que é o cenário atual. Bom, há praticamente 10 anos atrás, mais ou menos em 2008, começou essa onda de entendimento de que as abelhas estavam desaparecendo. Então, vamos lembrar que essa história apareceu como desaparecimento das abelhas, né, na Europa. E isso depois começou a impactar, né, começou a surgir pelo mundo todo, né? E por que isso geralmente impactava? Porque pela questão que as abelhas consideradas, né, elas consideradas como polinizadoras, né? Então isso impactava na questão ambiental e na diversidade. Então isso começou a gerar muitas chamadas, muitas ações contra as aplicações e contra os defensivos. Mas tudo isso a gente precisa entender como é que isso funciona. Existe uma síndrome, né, chamada originalmente de CCD, que ela se caracteriza pelo desaparecimento das abelhas, né? E quando a gente fala em desaparecimento das abelhas, nesses casos, é um grupo de situações que caracterizam esse desaparecimento. Então, existe uma desorganização da colmeia, existe um abandono das colmeias, e não é uma coisa assim que você observa uma mortalidade em volta das colmeias ou dentro das colmeias. No Brasil, pelos estudiosos, não se tem relato, né, da CCD. E sim, o que a gente observa, sim, que é a mortalidade das abelhas. E a gente precisa entender quais abelhas a gente está dizendo.
Quando a gente está falando dos casos que englobam hoje a questão da apicultura, nós estamos falando das abelhas comerciais. Tá? Então, toda vez que a gente vê as notícias, o que falam, nós estamos falando da parte comercial, ou seja, pessoas que fazem a criação de abelhas para tirar dela alguma coisa econômica, né? Seja o mel, seja o própolis, seja a geleia real. Então, tudo que a gente fala aqui hoje em mortalidade, a gente está falando relacionado à Apis mellifera, né? Que é a maior produtora de mel, que esse é um problema econômico, nós não estamos falando tanto de biodiversidade. Existe sim essa preocupação da questão da mortalidade das abelhas que estão na área das matas, mas quando a gente fala de um problema, nós estamos falando de um problema mercadológico também. Tá? Porque quando se perde abelha, se perde mel, se perde produção, se perde dinheiro. Tá bom? Só para que a gente entenda isso quando a gente falar aqui, a gente está falando em parte comercial. Bom, as abelhas podem ser, então, divididas de algumas formas. E nós, do Colmeia Viva, a gente trabalha como? A gente dividiu a importância que cada espécie de abelha, não exatamente cada espécie, mas cada tipo de abelha, como ela se lidar com a agricultura, no caso. Então, como é que a gente dividiu? A gente dividiu aqui entre as abelhas comerciais criadas, né, que são as exóticas, que é onde está a Apis mellifera. A Apis mellifera que é mais usada para a produção, é a abelha que tem mais estudos no Brasil hoje, é com ela. É uma abelha que tem a sua criação regulamentada pelo Estado, né? E o que ela tem? Em termos de polinização, a gente vai falar um pouquinho aqui, ela é generalista. Ela não é uma abelha que poliniza algum tipo de cultura específica, né? Ela tem algumas culturas que utilizam ela como polinizadores, mas ela não é específica de um tipo de cultura, assim como a gente vai falar de alguns outros tipos de abelha aqui. Mas, ao mesmo tempo, que ela é a maior produtora de mel. É ela que consegue produzir maior quantidade de mel. E é dela, mais uma vez, que a gente está falando. Então, só para que vocês entendam, hoje, uma média, é importante a gente falar, a média do Brasil hoje chega de 12 a 18 litros por colmeia, né? Só que a gente tem aí áreas do Brasil, como o Rio Grande do Sul, que chegam a produzir, aí numa questão de numa criação migratória, né, 50 litros por colmeia, ok? O preço dela, em relação ao outro tipo que eu vou falar, é um pouquinho menor, até pela comercialização. O Brasil ainda não é um país altamente consumidor de mel, né? A gente consegue exportar muito mel, muito mais do que a gente consome. A gente não teria condições de consumir todo o mel que a gente produz hoje no Brasil. Tá? Então, é essa abelha que eu tenho falado, é essa abelha que está relacionada ao síndrome de desaparecimento das colmeias, né? E que não tem no Brasil. Elas são, outra forma de diferenciar elas são as consideradas abelhas com ferrão, né? E aí que eu já passo para outro, que são as abelhas comercialmente criadas, mas são as silvestres criadas, né? Então, hoje, mais conhecida hoje, como se fala, são as melíponas, né? Só que dentro de espécie não são só as melíponas. Elas têm uma polinização mais específica. Então, você tem determinadas espécies de abelhas que polinizam especificamente um tipo de cultura, um certo tipo de fruta. Elas têm uma produção de mel um pouquinho menor, um pouquinho não, bastante, né, menor, mas também tem um valor agregado muito maior o seu litro de mel, né? Ele tem um custo maior. E hoje, esse mel das melíporas, né? Ou seja, das abelhas sem ferrão, né? Existem melíporas também que não são... que tem ferrão, no caso da bombus aqui, né? Que na verdade não é melíporas, né, Rafa? É bombus, se fosse melíporas seria melíporas. Então, ela também é uma abelha com ferrão que é específica do maracujá, ok? E ela está sendo esse mel hoje ele está sendo muito gourmetizado, tá? Então ele está sendo muito usado hoje na culinária. E depois são as abelhas silvestres. Essas abelhas silvestres, sim, que fazem a polinização das matas, mas ao mesmo tempo que são essas abelhas que a gente tem menos estudo, né? E elas também não são criadas comercialmente, até porque elas não fazem colmeias, né? Elas são solitárias, mas elas que fazem. Então, mais uma vez, quando a gente fala em problemas com as abelhas, nós estamos primeiro aqui com a Apis, né? Em termos de importância, 100% aqui. Depois a gente já tem uma criação muito maior começando aqui. E por último, as abelhas que ainda não são criadas. Tá.
Então tá bom. Então me conta um pouquinho, Daniel, o que está causando? Você me falou aí da mortalidade, me falou um pouco das abelhas, mas quais são realmente os fatores que causam a mortalidade? Bom, eu disse que existe o ACCD, que é o desaparecimento, que não tem no Brasil. O que causa hoje mortalidade de abelhas no Brasil? Nós temos aqui hoje doenças originadas por parasitas, que são algumas têm que ter notificação, né, para vigilância, isso tem que ocorrer, infecções bacterianas, suscetibilidade de espécies, melhoramento genético, falha na nutrição. Outro fato importante, e muito disso aqui, o que a gente fala em termos de tecnificação da apicultura, hoje praticamente, e isso não é só no Brasil, só de 10 a 15% dos apicultores são considerados profissionais. Tá? Ou seja, que realmente tiram o seu sustento da apicultura. O restante são pessoas que têm abelhas e se dizem apicultor. Então, é muito importante saber disso, que a questão do problema técnico é um dos fatores que propiciam a mortalidade também. Mas nós temos aqui o que nos interessa falar, que é o uso incorreto de defensivos nas práticas agrícolas, que é o nosso assunto principal. Quando a gente fala em uso incorreto, nós vamos desde o uso incorreto por questões de utilização de rótulo e bula indevido, né? Você tem um produto químico, um defensivo, que é direcionado para um certo tipo de cultura e é utilizado para outro tipo de cultura. Ou seja, quando você tem um produto desta forma, você percebe que você não tem um estudo feito para ele em termos de tecnologia de aplicação ou dosagem. É tudo adaptado. Então, isso, com certeza, pode levar a algum tipo de incidente. Outro tipo de problemas que a gente tem relacionado ao uso incorreto, né, também é o que a gente chama de uso indevido, né? Uso indevido é o caso de você utilizar esse produto para uma outra atividade, ou seja, você pega um produto que é para atividade agrícola e usa para atividade pecuária, ou um produto da pecuária e utiliza para outro tipo de informação, ou para utilização de controle de pragas urbanas, né? Outros problemas que a gente observa também, que não é relacionado a práticas agrícolas, é sim a utilização de produtos domissanitários. Né? Você tem hoje os ingredientes ativos, desde o uso para produtos domissanitários ou profissional, ele é o mesmo ingrediente ativo usado na agricultura, na veterinária e no uso domissanitário. Então você tem o mesmo tipo de problema, a gente visita diversos tipos de chamados em relação à mortalidade e a gente observa isso. Muitas vezes você observa uma questão de um uso incorreto, né? uma forma de aplicação incorreta ou uma indicação incorreta, mas muitas vezes a gente já viu também casos onde alguns pecuaristas utilizam produtos para controle de moscas e acabam afetando as abelhas. Ok? E aí uma questão de entendimento, né? Mais uma vez a gente falando da questão das mídias, né? O que se diz hoje? A mídia diz o seguinte, que 75% dos alimentos são polinizados, né? São feitos pelos polinizadores. Na verdade, está aqui a fonte, né? 35% do volume de produção mundial são utilizados, né, como polinizadores. E 5 a 8% em valor de produção. Então, essa questão dos 75% relacionado a polinizadores não confere. Ok? E isso é o que mais chama de errado também. Isso aqui, agora, mais uma vez citando a conversa com o Júlio ali agora, com o Júnior, essa questão da falta de informação ela é muito importante a gente estar sempre por dentro. Né? Porque vejam a diferença. Uma informação fala em 75%, enquanto na verdade é 35% dos alimentos. Né? Isso afeta muita coisa. E a gente trabalha, nessa relação com a agricultura, a gente trabalha muito essa relação da polinização com a agricultura, né? Ou seja, faz essa relação das abelhas com a agricultura e como ela se poliniza, o quanto ela deve ser utilizada naquela cultura. E, mais uma vez, quem tem que saber disso é o apicultor, que tem que estar tecnificado para isso, e tem que utilizar as culturas onde ele coloca as abelhas com algum benefício. Né? Da mesma forma, o agricultor tem que entender qual o benefício que aquelas abelhas vai ter para a cultura dele. Isso é uma relação. E a gente vai falar muito hoje aqui das relações, né? Dessa relação entre agricultor e apicultor.
Então, por isso que o Colmeia Viva trabalha muito em cima dessa relação da agricultura, apicultura, polinização. Então, como é que a gente... Isso aqui já é bem classificado, né? A gente fala sempre nessa relação agricultura-apicultura em cultivos dependentes de polinização, né? Ou seja, que tem uma redução na produção de 40% a 100%, caso não use a polinização. Aqui de 10% a 40% nas culturas beneficiadas e cultivos não dependentes. E aí a gente vem com algumas informações importantes aqui do SINDAG. Então aqui, ó, os verdes são não dependentes, tá? Então aqui o milho, cana, feijão, arroz, trigo, o amarelo beneficiado. Ou seja, hoje, grande parte dos nossos incidentes ou acidentes relacionando apicultura, agricultura e defensivos agrícolas e aplicação aérea estão relacionados a cultivos não dependentes. Vamos falar mais específico da área onde a gente está, onde tudo começou, da cana. A cana é um cultivo não dependente, né? E temos ainda a soja, que é uma beneficiada. Então nós temos aqui hoje, então, uma grande parte, não temos aqui as questões das dependentes. Ou seja, na questão de polinização favorável a uma cultura, nós não temos problemas, porque se usa de forma adequada. E o apicultor tem que saber disso. E mais ainda, ele tem que ver, quando ele vai colocar as abelhas dele nesse redor aqui, o quanto essas culturas beneficiam as abelhas também em oferecimento de alimento. Quanto elas oferecem de alimento para essas abelhas. Logicamente que eu estou falando isso de uma forma técnica que a gente tem que saber, mas a gente tem que começar a usar isso como argumento quando a gente fala com um apicultor ou quando fala com um agricultor. Porque muitas vezes nem o agricultor e nem o apicultor sabe disso. Bom, então é isso. Ó. Os cultivos dependentes são geralmente frutas, né? Então, mais uma vez, a gente não vê aplicação aérea de defensivos nas frutas. Isso é muito difícil, né? Então, os problemas não ocorrem aqui, onde o quê? A abelha realmente é fundamental. Não é aqui que o problema ocorre. O problema está aqui, ó. Apesar de não serem dependentes de polinização, tem ocorrido muitos casos de mortalidade de abelhas em áreas próximas a culturas de cana e soja, especialmente as abelhas criadas por apicultores. Isso aqui demonstra muita falta de conhecimento, né, do apicultor. Então a gente tem aqui, a gente vai falar um pouquinho dessa área aqui de São Paulo, que é onde surgiu tudo a questão da cana. Qual o benefício que a abelha tem para a cana? Nenhum. Qual o benefício que a cana tem para a abelha? Nenhum, né? Dessa forma. Agora, pensando como apicultor, qual o risco-benefício que eu tenho de colocar lá as minhas abelhas para poder produzir mel? Né? Porque o que se diz, os grandes técnicos da apicultura dizem que para você produzir mel, você tem que ter abelha. Para você ter abelha, esse é um princípio até da veterinária, você tem que ter alimentação para que ela se reproduza mais. Se você está ao redor de uma área onde essa cultura não oferece grande quantidade de alimentos, você não vai produzir muita abelha. Consequentemente, você não vai produzir muito mel. Tanto é que o estado de São Paulo não é um grande produtor de mel por abelha. Certo, Rafael? Está aqui nosso Rafael, por favor. Por que eu consulto ele? Ele é um grande amigo, especialista em abelhas, né? Me dá um pouco até de tensão aqui de falar para ele, porque é um doutor em apicultura. Mas é isso, né? Hoje o estado de São Paulo não é um grande produtor, não tem um oferecimento. Aí você vai para áreas, por exemplo, que tem eucalipto, aí a produção já é melhor, né? Diferente dessas áreas. E percebam, então, a falta de tecnificação que tem nessa área. Bom, e aí a gente entra no principal cenário, né? Por que nós estamos aqui hoje? Porque a gente defende o uso racional, né? A gente trabalha... O Colmeia Viva, ele trabalha principalmente na melhoria das relações entre agricultor e apicultor. E melhorar isso, essa relação com os defensivos agrícolas. Por quê? A gente já fez alguns estudos, né? E a gente tem um estudo que está no nosso site, do colmeiaviva.com.br, que fez um estudo de 4 anos sobre as ações, os porquês dos acidentes que ocorreram. E a gente observa que isso foi muito importante para apresentar para os principais órgãos, que pouquíssimos casos estavam relacionados à aplicação aérea. Tá? Isso é, de fato, muito importante. Então, está lá, isso tem no site todo o estudo, mostra todo o porquê disso tudo.
E quando a gente olha lá no estudo, e a gente observa quando uma cultura teve um uso correto, uma aplicação devida do produto, de uma cultura indicada, uma informação correta do apicultor ao redor, você não tinha casos de mortalidade. Está lá no relato. Você tinha casos de mortalidade onde não existia uma boa relação entre apicultor e agricultor, não existia o principal que a gente fala hoje, não tinha o conhecimento do agricultor, aliás, o apicultor não tinha avisado o agricultor que ele estava ali. Basta uma simples comunicação que a gente trabalha hoje, dizendo que ele está ali para que o agricultor possa tomar devidas providências. E essas devidas providências também têm que ser do lado do apicultor. O apicultor também tem que ter os devidos cuidados. Então, quando a gente fala em relações com o apicultor e agricultor, é uma divisão de responsabilidades. E aí, o que acontece? Voltando lá ao nosso primeiro slide, né? Atualmente, o IBAMA está realizando a reavaliação ambiental de substâncias, assim como os projetos de lei. Quando a gente falou lá no início da apresentação aqui, sobre as matérias, o que sai nas grandes mídias, o que acontece? O IBAMA começa a olhar para esses produtos ou para as formas de aplicação de forma diferente. E isso já acarretou algumas modificações na utilização de rótulo e bula, já criou-se algumas leis para a questão de pulverização aérea. Então, a gente tem que ficar cada vez mais ligado para que a gente não tenha, né, mais projetos de lei para proibição, porque a gente sabe que a aplicação aérea feita de forma correta, vou falar um pouquinho disso aqui agora, e também o produto uso de forma correta, o apicultor colocado numa área correta e avisando, você diminui o índice dos problemas. E aí, como é que eu posso citar hoje aqui essa relação, né? Antes, o que eu vou falar aqui um pouquinho agora das repercussões que a mídia trouxe em termos de legislação. Mas antes, como a gente estava falando da questão da cana, a gente tem um exemplo muito importante aqui, né, que é a questão no projeto Polinizar, que está aí na revista do SINDAG. Hoje tem uma reportagem que mostra o projeto Polinizar. Tem aqui o Matheus, que é o supervisor do trabalho, que tem ajudado muito a gente em algumas coisas que eu vou mostrar aqui hoje, e já tiveram algum sucesso. Algum sucesso não, né? Bastante sucesso. O sucesso dele, só para vocês terem ideia, desde 2017 não se tem nenhum incidente com as abelhas. Por quê? Falando de forma rápida, depois vocês vão poder ver isso na matéria, chamou-se os apicultores, né? Mapeou os apicultores, né? Começou a trazer um pouco de capacitação para eles também, implementaram o nosso aplicativo, que eu vou falar deles aqui, do aplicativo para agora. Então, o que ocorre? Ocorreu essa boa relação entre a agricultura, no caso aquático, defensivos agrícolas, no caso da utilização dos produtos, e a apicultura. Então, para nós, e assim, posso dizer que esse trabalho que já vem não só com a aquático, mas em outros locais aqui, o índice de acidentes de 1 ano e meio para cá caiu muito. A gente ficava tenso quando chegava uma determinada época do ano de pulverização, que já ia começar a ter chamados. E hoje, praticamente, né, pouquíssima coisa a gente tem de chamado também. Então, isso já é uma evolução muito grande. Então, Matheus, parabéns e obrigado pelo apoio, mais uma vez. Bom, e aí o que repercutiu já isso até para a aviação, né? Essas mídias, essas questões pouco estudadas, né? Então, eu não vou falar aqui especificamente, mas todo mundo aqui tem conhecimento dessa legislação referente à área de aplicação, a impedimentos da utilização de alguns produtos? Quem é piloto aqui? Tem noção? Alguém tem noção tem um bom conhecimento dessas leis? Sim? Isso aqui é bem comum para vocês, utilização, né? Tá. Então, isso daqui já foi uma questão de reavaliação também, né, feito pelo IBAMA. E aí depois veio essa questão das restrições para aplicação de defensivos à base de imidacloprid, tiametoxam e clontianidina, né? E o fipronil com reavaliação ambiental. Essa questão aqui hoje, principalmente a questão de ativos durante a florada,
Isso é uma questão hoje que a gente fala isso no campo de uma forma bem clara. A gente nem olha muito qual é o ingrediente ativo ou não. É o seguinte, tem florada, não dá para aplicar produto. Não dá para aplicar produto. Independente de qualquer coisa, você tem visitação das abelhas. Então, consequentemente, é possível que se você aplicar nisso, você vai acarretar as abelhas que estarão passando para aquele momento de aplicação e elas levam isso para a colmeia, podendo exterminar as colmeias. Então, a gente usa muito isso. Olha, tem florada, não usa. E outra, tem que sempre fazer, a gente vai falar aqui, a questão da comunicação. Hoje, assim, você está numa área que você sabe ou que você tem noção que ali tem apicultura, tem que tentar mapear esses apicultores. Tem que ter conhecimento, tem que saber onde eles estão, porque a partir do momento onde você faz um aviso, que está em legislação, aqui, os produtos rurais deverão notificar os apicultores localizados em um raio de 6 km. Tudo bem que isso aqui está mais relacionado a esses 3 tipos de produtos, mas hoje, a gente trabalha o seguinte, tem apicultor na área, tem associação, entre em contato, façam a comunicação para eles, porque quando você comunica, você está dizendo para ele que, olha, eu sei da sua presença, eu sei que você está aqui. E você está dividindo com ele uma responsabilidade. Porque a partir do momento que ele sabe que você está avisando que vai ter uma aplicação, ele também tem que tomar as devidas providências. Ah, mas quais são as devidas providências? Ele pode, tem aí diversas técnicas, ele pode aí fechar essas caixas, ele pode transportar essa caixa para um outro local também, até o momento. Ah, mas por quanto tempo? A gente sempre diz o seguinte, que o período de reentrada do produto. Ah, o que é período de reentrada? Período de reentrada é o período que uma pessoa pode entrar na lavoura sem o uso de EPI depois da aplicação. É o mesmo período que você tem que manter suas colmeias fora dali. Ah, Daniel, mas aqui tem um monte de gente aplicando e eu vou ter que ficar movimentando isso a toda hora. Vamos lá. Existe uma técnica, existe uma ação e cada um tem que ter as suas responsabilidades. O apicultor tem que saber o risco que ele tem de ficar ali. Então, isso tem que ser trabalhado. Então, se ele sabe do risco, ele tem que tomar cuidado com esses riscos. Bom, e aí qual o papel do Colmeia Viva, o nosso papel, do Sindiveg também em tudo isso? Qual que é a nossa missão? Nossa missão é promover o uso correto de defensivos na agricultura brasileira para proteger os cultivos e contribuir na garantia de direito básico de alimentação, respeitando a apicultura, protegendo as abelhas e o meio ambiente. E o que nos move? O setor, então, reconhece, ou seja, a gente, sabendo que a gente tem um papel importante nessa relação, começa a trabalhar isso tudo. Uma relação produtiva, protegendo e incentivando o diálogo, aquilo que eu falei, incentivando o diálogo. Não tem jeito. Hoje, fato que muitas vezes quando eu chego para atender algum caso, uma das primeiras perguntas que eu faço, fala assim, o agricultor sabe que você está aqui? Aí sempre vem uma dúvida. Sabe, mas sabe está formalizado? Não, eu falei com ele de boca. É outro trabalho que a gente tem trabalho muito em cima, de formalização. Precisa se formalizar. Como eu disse, 10% a 15% só dos apicultores são profissionais. Essa formalização, que eu digo no papel, literalmente dizendo que está ali, é muito menor. E isso precisa começar a mudar. Precisa existir, o apicultor precisa existir de fato, e ele precisa ser profissional. E para ser profissional, ele precisa formalizar as coisas. Bom, então o Colmeia Viva, ele valoriza aí a proteção racional dos cultivos, o serviço de polinização realizado pelas abelhas, a proteção das abelhas do meio ambiente e o respeito à apicultura. Então, manter o equilíbrio desse diálogo integrando a agricultura e a apicultura é a chave para garantir. O que a gente acredita? Essa palavra complementariedade significa o quê? Que a gente, mesmo estando ou parecendo estar em lados opostos, a agricultura, a apicultura e defensivos agrícolas, existe sim uma forma de se trabalhar e de se complementar. Ou seja, a agricultura precisa das abelhas, e as abelhas precisam da agricultura, e a agricultura precisa dos defensivos. Fato. Então, é possível sim, a gente tem diversos exemplos para dizer disso,
Temos aqui, acabei de falar dessa questão da COF, tem outros exemplos em culturas beneficiadas também, que podem usar, onde existe sim uma relação produtiva entre agricultura, defensivos e apicultura. Então, mais uma vez, o apicultor e o apicultor não se conhecem, como eu falei, né? E aí eles precisam se comunicar. Esse fato, a gente observa muito isso nas melhorias. Como eu falei, o trabalho foi muito focado aqui nos últimos 3, 4 anos, nessa região de São Paulo, que foi onde a gente fez esse estudo, que é o movimento, chama Movimento das Abelhas Participativo, que está lá no site, aberto para todo mundo, melhorou muito. Hoje, praticamente, minhas atenções estão ligadas ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são os estados com maior produção de mel, e lá hoje, né, essa relação ela ocorre muito mais com a soja, tá? Até pela expansão da soja em determinadas áreas. Aquilo que eu falei, você tem alguns desmatamentos para a questão de produção, e aí você acaba aumentando o risco, né, dessas abelhas também. E o que a gente tem feito, né? O Colmeia Viva assumiu um compromisso público até 2020 com iniciativas e metas para a gente cumprir. E, para isso tudo, vou falar aqui, né, como o meu tempo é curto, a gente criou um plano nacional. Esse plano nacional ele foi baseado em diversos entendimentos, diversos estudos, diversas conversas com acadêmicos, e a gente criou aqui esse plano nacional, que está sendo implementado aí em 8 estados brasileiros, né, onde a gente escolheu esses 8 estados pela produção agrícola, pela questão das dependências das culturas polinizáveis e também pela produção de mel. Então, o que a gente faz hoje, dentro desse plano nacional? Nós temos hoje uma assistência técnica, né? Guardem bem esse número, né? 0800 771 8000, né? Vamos lá, 0800 771 8000. Vocês receberam aí dentro da pasta do SINDAG um folderzinho que tem o nosso telefone do nosso 0800 também, né? Aqui, ó, tem esse folder aqui. Deixa eu pegar aqui, já saí da... Tá? Esse folder aqui tem a questão da assistência técnica nossa, tá bom? Vocês receberam isso dentro da maleta. Como é que funciona isso daqui? Isso aqui é para ser usado para qualquer tipo de pessoa que precisa saber algum tipo de conhecimento nessa relação entre agricultura, apicultura e defensivos agrícolas. Ah, mas eu tenho uma dúvida sobre a aplicação aérea nessa relação, qual a legislação, o que eu preciso saber, onde eu preciso procurar? Pode ligar lá. Olha, eu tenho aqui um problema, uma possível mortalidade, só que estão falando que fui eu e não fui eu. Pode ligar também. O apicultor teve um problema? Quem é quem mais liga? Vamos imaginar hoje, como é que funciona hoje, um apicultor liga lá, relatando uma mortalidade. A gente tem todo um checklist, está aqui uma outra pessoa do nosso time, a Raíssa. Raíssa, levante a mão aí. Raíssa faz parte da nossa área também. Ela conhece muito bem, tecnicamente, todos esses problemas que eu estou falando. A gente recebe essa ligação, existe um checklist, né, são 30 e poucas perguntas, né, onde a gente vai ter uma média, e aquela média vai dizer se a gente é capaz de resolver uma dúvida ali na hora, por telefone, da assistência técnica, ou se realmente a gente precisa de uma visita, de uma assistência técnica, né. Quando a gente, né, pela nossa média lá, acredita que tem uma necessidade de uma visita, a gente se desloca, marca com esse apicultor e vai até o local e vai conhecer todos os problemas que estão ocorrendo. E quando a gente fala que a gente vai até esse local, quando a gente chega perto desse local, a gente vai investigar tudo. Tá? A gente não vai lá simplesmente para olhar se a abelha morreu, como morreu. A gente vai investigar toda a questão das culturas do entorno, da relação com o agricultor, né, dos produtos que foram usados, tem indicação, vai até uma secretaria de agricultura daquela cidade para entender realmente aquele problema. Tá? Então, a gente faz todo esse entendimento da área. Esse trabalho ele funciona aí das 7 às 17, né, em todo o território nacional, todos os dias. Okay? Então, mais uma vez, 0800 771 8000. E aí nós temos o que é hoje o nosso principal facilitador de comunicação. Então, como vocês já viram, né, a gente falou lá que tem até uma legislação que obriga
em determinados tipos de produtos, você avisar com 48 horas de antecedência. E o Colmeia Viva desenvolveu um aplicativo onde facilita essa comunicação, né? Essa comunicação entre o apicultor e o agricultor. E vou mostrar mais hoje para vocês também que, em conversas aqui, mais uma vez, o Matheus nos ajudou, o pessoal do Sindag também, alguns pilotos de algumas empresas nos ajudaram. Nós incluímos dentro desse aplicativo uma área só para os aplicadores. Tá? Eu vou passar um vídeo agora para vocês, que é um vídeo que possivelmente o Sindag já deve ter compartilhado com vocês nos grupos de WhatsApp. É um vídeo que pode ser disseminado para quem vocês quiserem, que fala um pouquinho didaticamente como que é esse aplicativo. Depois eu volto para explicar ele mais profundamente. Olá! O Colmeia Viva App faz parte das ações do movimento Colmeia Viva para promover o uso correto de defensivos agrícolas, respeitando a apicultura e protegendo as abelhas e o meio ambiente. Ele foi criado para incentivar o diálogo entre agricultores e criadores de abelhas de forma simples e prática. Basta baixar no aplicativo e fazer o cadastro. Se você é um agricultor ou aplicador de defensivos, marque a propriedade no mapa onde vão ocorrer as pulverizações de defensivos agrícolas. Se você é criador de abelhas, identifique no mapa os seus apiários. Com isso, quando o agricultor ou o aplicador avisam de uma pulverização, o aplicativo busca por apiários que estão em um raio de 6 km da área de aplicação. Se um apiário é identificado nesse raio, o app notifica tanto o agricultor ou o aplicador quanto ao criador de abelhas e permite o diálogo pelo aplicativo. Assim, fica possível identificar as áreas de sobreposição de atividades agrícolas e saber quais medidas de proteção devem tomar. Mas lembre-se, o Colmeia Viva App é uma iniciativa voluntária e gratuita. Ele não isenta o cumprimento da legislação. Fique atento! É possível acessar também a versão web pelo nosso site. Quer saber mais sobre o movimento Colmeia Viva? Acesse www.colmeiaviva.com.br ou ligue para a nossa assistência técnica no 0800 771 8000, todos os dias, das 7 às 19 horas. A ligação é gratuita e atendemos todo o Brasil. Então esse é o nosso aplicativo que facilita isso daí. Então vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre ele. Não está funcionando. Então, como ele disse ali, né, é uma plataforma digital para facilitar o diálogo entre agricultores e apicultores. É uma iniciativa voluntária. Tá? Quando é voluntária, por que a gente faz isso? Né? Ele facilita no cumprimento, mas ele não exime, né, de realmente fazer a notificação. Ele é gratuito e ele precisa dessas duas relações, do apicultor, do agricultor e do aplicador agora no caso. Então, não adianta a gente só ter agricultor na plataforma. Não adianta a gente só ter aplicador, a gente precisa ter o apicultor e vice-versa. Por quê? Porque imagine só, se todos os apicultores da região daqui façam o seu cadastro e os agricultores não fazem. Por quê? O aplicativo, o que ele faz? O apicultor vai entrar lá porque ele vai saber se tem alguma notificação. Que é isso que o aplicativo faz. Você, como um agricultor, vamos imaginar que você é agricultor, você vai fazer uma aplicação daqui 2 dias. Você vai lá, delimita a sua área, quer ver? Tem um exemplo aqui. Você delimita a sua área, né, o seu talhão, né, e lança isso para o aplicativo. Quando você lança isso para o aplicativo, né, ele vai buscar ao redor de 6 km se tem algum apiário ali cadastrado também. Quando ele encontra esse apiário,
ele começa uma comunicação, né? E essa comunicação, ela não é aberta, assim, no sentido assim, você não vê o nome da pessoa, é só o cadastro que ele coloca do apiário. Por quê? Isso foi uma exigência dos apicultores também, porque eles têm medo de que alguma coisa possa acontecer com a localização das colmeias dele. Alguns têm razão disso, porque a gente tem ouvido muito roubo de colmeias também, tá? Então, você começa aqui uma conversa com eles, né? Ao mesmo tempo que, para a pessoa que lançou isso daí, ele busca, e o apicultor, quando ele olhar lá, né, vamos supor que você lançou essa aplicação, quando o apicultor pegar o celular dele que está logado dentro do Colmeia Viva, vai ter lá um sinalzinho de mensagem, igual do WhatsApp, dizendo que tem uma notificação. Quando ele abre aquilo lá, está dizendo o seguinte: houve uma proposta, não, né, um indicativo de aplicação na área. Aí ele vai lá e aí ele começa essa conversa. E esse já é um fator para começar a mapear, né? Então, o Matheus fez isso, a utilização desse aplicativo lá, tem trabalhado isso junto com os apicultores, mas agora, o que a gente precisa? Né? E eu gostaria, se fosse possível, a gente precisa disso, que vocês baixem esse aplicativo. Né? Então procurem aí, se seja possível isso agora, na loja aí de vocês, e cadastrem. Né? Veja se é possível fazer esse cadastro agora para a gente. Tá na Apple Store ou no Google Maps. No Google Maps não. No Google Play, né? Ou na Apple Store. E tentem baixar isso e já façam o cadastro para a gente. É muito importante isso, porque isso é um indicador para a gente. Como eu disse, quando a gente é questionado na questão das reavaliações, a gente precisa demonstrar o que a gente tem feito no campo. E a gente precisa levar isso para os órgãos. Olha só, os pilotos de aplicação têm baixado, têm utilizado. E aí a gente tem como demandar também, olha, estão conversando junto com os apicultores também. Né? Então é muito importante que façam esse cadastro. Tem alguém que está baixando aí? Tem? A gente tem feito em alguns casos, recentemente, aqui numa usina aqui perto também, ele selecionou um grupo de 10 apicultores, a gente reuniu numa sala, fez um treinamento sobre as boas práticas, e é bom lembrar o seguinte, nós temos também dentro do nosso site um manual de boas práticas, né, com mais de 70 dicas de boas práticas agrícolas e apícolas, tá? Que mostra um pouquinho para vocês como a gente pode minimizar esse tipo de problema. E aí, baixaram? Vamos pegar um aqui para entendimento. Achou? Isso. Aí você põe cadastre-se. Aí, rapidinho. E aí você tem, então, uma outra coisa que é importante, a gente está sempre tentando evoluir no aplicativo. Então, esse aplicativo ele não tinha essa questão do piloto, né, da aplicação, que vai poder ser usado também para aplicação terrestre também. Por quê? O que é importante falar para vocês, que a gente imagina que o mundo ideal, aí vou falar para os pilotos, é que o mapa de voo chegue cedo, né? Para vocês poderem colocar isso talvez no aplicativo, e aí observar caso, porque uma coisa importante para falar para vocês, quem tem que avisar o piloto da presença de apiários ao entorno da propriedade é o agricultor. Né? Então ele tem que avisar que tem apiários na região. O que a gente fez? A gente colocou a questão do aplicador para que vocês possam ter uma ferramenta a mais, porque a gente sabe que isso não acontece. Né? Então, uma outra forma que a gente possivelmente vai tentar implementar aí é uma indicação, quando um agricultor colocar a sua área de aplicação, ele vai poder clicar isso aí junto com o Sindag, com o Matheus da Kofka, que a gente trabalhou, com o China também, com o Jorge, que ajuda a gente vai poder vincular isso, a gente está estudando se vai ser viável, vincular qual a empresa de aplicação aérea que vai fazer ali. E aí ela já vai receber esse mapa de voo logo em seguida. Ok? E aí, alguém já conseguiu fazer o cadastro? Você fez como aplicador?
Prestador de serviço, isso. Isso, aí você mapeia o que você for fazer. Tá? Eu acho que assim, o que eu recomendo a vocês façam um teste, né, com algum colega seu, faça para ele fazer para ele fazer o cadastro de um API como apicultor, né? E aí vocês façam um teste disso. É o que eu estava explicando, isso a gente já fez aqui com uma usina recentemente, a gente já colocou os apicultores, fizeram eles se cadastrarem, a gente criou uma área de aplicação ali, e aí eles viram de fato, porque esse público ele precisa ver de fato que aquilo está funcionando. Tá bom? Nós temos a plataforma web também desse aplicativo, que você entra pelo site. Tá? Por que a gente fez essa plataforma web? Porque a gente sabe que na questão dos grandes agricultores, você tem milhares de talhões. Então, você pode ou marcar isso pelo Google, né? Ou você pode realmente puxar esse arquivo DWG para a plataforma também, e aquilo já está colocado ali. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Voltando aqui, o Sindiveg tem o Sindicato Nacional de Produtos para a Defesa Vegetal, responsável pela governança do Colmeia Viva. O Sindiveg ele detém hoje 98% das indústrias de defensivos, estão dentro do Sindiveg. Essas são as empresas signatárias, né? São as empresas que realmente fazem parte do Colmeia Viva. São elas que nos ajudam a trazer muitos inputs também do que vem acontecendo no campo. Todas as vezes que ocorre algum tipo de relação, a gente tenta comunicar com alguma parte técnica dessas empresas que elas possam também. Essas empresas são treinadas também pelas ações do Colmeia Viva, elas têm obrigação de saber disso também. Outros fatores, outras empresas que a gente está treinando também são as empresas, os distribuidores também. Os RTVs, eles têm obrigação também de treinar os distribuidores de defensivos. Pessoal, abro agora para perguntas e agradeço por enquanto. As abelhas nativas, onde a gente sabe que tem os aviários, fica fácil a gente deixar a margem de faixa sem aplicação. E agora a margem de APP, como é que eu posso estar fazendo? Aí tem que seguir a legislação. Aquela legislação que a gente falou ali das áreas de 250 metros, não me lembro exatamente agora a quantidade, mas é só seguir aquilo ali. Porque a gente não tem, nas nativas, a gente não tem exatamente, a gente não tem como saber se a gente vai afetar ou se não vai afetar. Né? Muitas vezes a gente sabe que talvez não estejam crescendo florestas, não estejam polinizando, mas a gente não tem noção disso. Mas respeitando as áreas, isso já melhora muito para vocês, aplicadores. Né? Tem que seguir a legislação. Tá? Independente se ela está certa, se não está, se seguiu a legislação, e você tendo plano de voo para poder mostrar que você seguiu a legislação, isso já favorece muito. Porque, como eu disse, aqui no estado de São Paulo, levantava avião, já morria abelha, né? Independente se tinha produto ou se não tinha. Né? E muitas vezes a gente averigou que não era. Né? Então, se você tiver toda a documentação do seu mapa de voo, a área de aplicação, é muito fácil você demonstrar. E sempre tomar cuidado, né, gente, para os produtos que vão ser colocados no tanque de vocês. Né? Observar isso. Né? Observar se tem florada também. Isso é muito importante. Porque a gente percebe que vocês da aviação acabam sendo culpados, muitas vezes, pela falta de informação que quem deveria passar ao agricultor. Mais alguém? Só uma observação. A região que a gente trabalha é o Triângulo Mineiro, próximo a Uberlândia, Santa Juliana, Araxá, Patrocínio. E é uma região muito consorciada. Tem cana, tem milho, tem soja, enfim, batata, muita plantação de batata. E a gente vê a plantação de batata em plena florada e os terrestres lá descendo o pau na pulverização e colmeias no brejo, digamos, naquela reserva que está no brejo lá, as colmeias ali do lado. Aí o avião passa com fungicida para o milho, porque a gente não faz nada na soja, porque fica inviável fazer de avião. O avião é culpado porque está jogando fungicida no milho. Então, sei lá, tem que também ser colocado esses
Então, Informações aí. é isso que a gente falou. Vocês levam muito a culpa por fatores que não estão relacionados à aplicação aérea. É importante advertir isso, e por isso que eu estava falando da questão da legislação e da documentação. Né? Se você tem lá na sua documentação, e a gente já pegou isso, tá? A gente já pegou fatos que... Porque o que acontece pra gente? A gente recebe vídeos de abelha morrendo, de abelha não sei o que tem, de avião passando, e aí a gente vai. Esse termo de cooperação que a gente tem com o SINDAG é muito legal, né? E por quê? Quando acontece um caso desse, o que a gente faz? Vamos supor que eu não tenha acontecido e eu fiquei sabendo desse problema da batata. Aí eu vou ligar para o Gabriel e falar assim, Gabriel, quem são as empresas dessa região tal, que é a sua? Aí ele vai falar, liga pro... Como é que é seu nome? Adonis. Adonis. Liga pro Adonis. Aí eu vou ligar pro Adonis. Aí o Adonis, ô Adonis, tudo bem, Daniel? O que foi aplicado aí? Não, foi aplicado só fungicida. Adonis, você tem um mapa de voo, disso eu tenho. Então tudo bem. Beleza, fechou. Então você vai lá, aí vai conversar com o apicultor e fala assim, ó, tá aqui, ó. Tá tudo certinho, eu apliquei o produto indicado para a cultura correta, na dosagem correta. Meu produto tem indicação para aplicação aérea. Não fui eu. Agora, precisa ter os fatos, né? E a gente já pegou o quê? Esse tipo de situação, aí o cara falou, ó, aí mostra o avião passando e a abelha morrendo. A primeira coisa que até eu acho, né? Eu vejo um avião passando e a abelha morrendo. Eu também falei, putz, o cara fez cagada, né? Aí o que nós vamos averiguar? Que não era, né? Só que precisamos o quê? Precisamos ir buscar essa situação, entender tudo isso e depois a pessoa assumir que aquela mortalidade não estava relacionada à aplicação aérea. Na soja se usa muito inseticida pesado que é para matar o percevejo, lagarto, essas coisas. Sim. Aí o cara vai fazer um fungicida, ele põe carona em inseticida. Só que é o terrestre que está fazendo. Sim. Tá, e a gente está fazendo pulverização no milho. Então, quem tem condições típicas a nossa de aplicação, fica esperto, porque às vezes o avião está passando lá para ir lá na lavoura do milho e a mortalidade está ficando aqui. Ó, então a soja é um exemplo importante para a gente dar, tá? No Rio Grande do Sul, os problemas estão relacionados. Quando a gente fala que está relacionado à soja no Rio Grande do Sul, o problema de mortalidade de abelhas lá, eles não estão relacionados diretamente à soja, e sim o pré-plantio. A dessecação, eles acabam usando indevidamente um fipronil, e indevido, porque não tem indicação, só que existe aquelas flores, né, que são visitadas pelas abelhas ali no campo. E elas acabam visitando e acabam ocorrendo a mortalidade. Então, hoje a nossa grande luta é nessa relação. Então, a questão da comunicação e de fazer o entendimento e de ter toda a documentação e seguir a legislação e as boas práticas é a melhor solução para evitar isso. Ok? Se me permite fazer alguns comentários. Eu não sei realmente o que eu vou poder responder para você, mas vamos lá. Eu acredito que vai ser mais uma complementariedade, não vai ser nenhuma pergunta. A relação que o senhor ali da frente perguntou sobre a abelha nativa dos 150, 250 metros. Tudo tende ao equilíbrio. Hoje, se a gente falar em polinizadores, falar em apiário muito bem equilibrado, o raio de voo é cada vez menor. E isso vale para as espécies nativas também. Então, se a gente cumprir os 250 metros da instrução normativa, esse já é um cumprimento para a sobrevivência das abelhas, desde que haja um equilíbrio do número de colmeias que existe nesse apiário. Não adianta nada colocar num fragmento igual ali do lado da batata, 100 colmeias, sendo que esse fragmento suporta 10. Essas abelhas vão estar cada vez mais longe, indo buscar alimento cada vez mais longe, e aí sim, estão expostas a qualquer tipo de atividade terrestre, aérea, costal, vento, chuva, enfim. Essas abelhas podem morrer por isso. E aí, infelizmente, hoje, a aviação agrícola ela leva, é a bandeira de mortalidade de abelha. Porque é um equipamento mais rápido, enfim, teoricamente o apicultor não tem muito controle sobre isso, tem que ser mais tecnificado. Enfim, e complementando também o que o senhor Adonis falou, nessa questão de paisagens multifacetadas, enfim, multiculturais, a notificação já é um fato que para ele que pode não ter sido o avião responsável.
que ali existe uma outra atividade do lado, porque você comunicou esse apicultor que existe uma atividade de apicultura, de aplicação aérea ali. E depois, o que o Daniel comentou, esse mapa mostrando para ele qual que foi a área aplicada, produto, enfim, todo aquele relatório que precisa ser feito e entregar isso, você tem um respaldo jurídico para também não ter problema com esse apicultor, porque ele pode te notificar, enfim, qualquer questão dessa. E também, Daniel, é importante, e é o que o Matheus vem fazendo, a regulamentação do pasto apícola. Porque é com isso que você vai atender o equilíbrio, você vai colocar um número de abelhas compatíveis com aquele ambiente, vai mapear e vai subsidiar o piloto com informações de onde estão essas abelhas. Existem plataformas onde já linka a ordem de serviço com essas áreas de apicultura, que tem essa inter-relação, que pode ser feita uma integração com a notificação, e o piloto ele sai no dia da aplicação, sabendo onde tem esses apiários. Perfeito, né? Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo. Me lembrou um caso agora, antes da pergunta, eu tive agora numa região de Minas, né? E onde, linkando com o que o Rafa disse, essa questão do mapa do pasto apícola, o apicultor relatou para mim que ele sabia que ia entrar numa época de aplicação do algodão, né, que muito atrativo para as abelhas. Ele sabia. E aí ele ia tirar as abelhas dele dali. Só que as abelhas estavam a 3,5 km, mais ou menos. Uma época que não tinha florada na região. O que aconteceu? Ele atrasou a época de fazer suplementação, porque é isso que o Rafael disse. Se você começa a suplementar, faz corredores, né, ali de floradas atrativas que alimentam as abelhas, a tendência dela é não voar longe, não ir em contato com esse possível, né, aplicação. O que ele fez? Ele deixou o tempo passar. Passou o tempo, começou a aplicação. Aí não teve jeito, teve mortalidade. Então, foi detectado que realmente ali foi um problema. E os dois se conheciam, o apicultor e o agricultor, sabiam da existência um do outro. Só que o papel era do apicultor. Ele sabia que ia começar a época, né? Mas o tempo dele passou. Fala, Matheus. Alô. A gente tem diversos exemplos, né, Matheus, de pequenos apicultores daqui da região que eram pouco tecnificados, participaram dos cursos e hoje são grandes apicultores, né? Da apicultura. Acabou? Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela presença. Obrigado, Sindag, Carolina, mais uma vez. Um abraço a todos.